Olá pessoal, sou o professor Enio Soares aqui do TEA Textual e vamos iniciar as nossas leituras sobre o medo líquido de Zygmunt Bauman. A ideia aqui não é dar uma interpretação única, verdadeira, é apenas um convite à leitura. Seremos bem sintéticos, vamos tentar passar pelos principais pontos, falar do que ele trata em cada capítulo, tá? Então um vídeo sobre cada capítulo. Então, para começar aí falando sobre o medo líquido do Zygmunt Bauman, vocês estão vendo, vocês vão ver aí, né? Estão vendo já a capa desse livro, né, na sua tela. Se você se interessar, então, vá atrás, compre o livro, adquira ou acesse aí. A gente vai colocar um link em que você vai poder ter um acesso para fazer uma leitura online, né, de algumas partes, alguns trechos, certo? Precisamos entender, primeiro, quem foi o Zygmunt Bauman, né? Zygmunt Bauman é um sociólogo, filósofo polonês, viveu de 1925 a 2017, então contemporâneo, falou sobre o nosso tempo e teve aí uma perspicácia analítica sobre a modernidade, que tem uma vasta obra, e falou diretamente aos seus interlocutores, trazendo essa ideia da liquidez da contemporaneidade, né? Uma contemporaneidade líquida, uma era líquida. Então precisamos entender aí, né, nessa ideia de modernidade líquida, nós temos uma contraposição entre uma modernidade tradicional e uma era líquida, que seria essa era odiena, esse momento que vivemos, tá? Então nessa contraposição entre as duas coisas, entre esses dois momentos históricos, sociais, nós temos na modernidade tradicional uma ideia muito focada no iluminismo, sob influência muito grande do iluminismo, da era da razão, do conhecimento. Havia essa ideia de que o conhecimento traria explicação para tudo e assim, pensando no medo líquido aí, acabariam-se os medos, as ameaças. Que medo de quê? Já que sabemos quais são as origens, como as coisas funcionam e etc., né? E uma busca pela verdade através do método científico e uma colocação como verdade, que nós vivemos hoje sim, né, do modelo capitalista. Não é aqui fazer uma crítica ao modelo capitalista, a ideia não é essa, a ideia é apenas sabermos que nós vivemos nessa lógica. Então as coisas se dão nessa lógica, tá? Se você de repente achar que eu estou sendo socialista, vai para Cuba e etc., talvez você precise pensar que, olha, os fatos que ele está colocando sobre o que é o modelo capitalista me incomodam e eu estou falando para ele ir para Cuba. Será que não sou eu que estou sendo mais comunista do que eu pensava? Né? Porque nós vivemos nessa lógica, isso funciona dessa forma. É um olhar realista sobre as coisas. Né? Não é de crítica, falar que está errado, precisamos mudar tudo. Não, o mundo funciona dessa forma, regido por interesses, regido por oferta e demanda, certo? Na era líquida nós temos já em contraposição uma ilusão, o iluminismo, que seria aquilo de lançar luz sobre tudo. Agora nós temos bastante fumaça aí na coisa, né? A ilusão, a razão não deu conta de explicar tudo. O conhecimento está na palma da sua mão. O que vai depender então aqui é da sua interpretação. A verdade se torna verdades no plural, tudo passa a ser relativo. Então, interpretativo, a transitoriedade é a marca. Então, vamos entrar aí no medo líquido do Bauman, certo? O primeiro capítulo, então, a primeira parte, esse primeiro vídeo, fala sobre a introdução, né? Então, nós temos aqui a introdução nomeada sobre a origem, dinâmica e os usos do medo. Então, os medos ou o medo aí para o Bauman, esse medo líquido tem uma determinada origem ou origens, funciona de determinadas formas, tem aí a sua dinâmica de funcionamento e é utilizado de forma, né, dentro de uma engrenagem de mundo capitalista em que estamos, ou mesmo com relação a valores e etc., né, dentro de até ordens religiosas. Tá? Na introdução ele faz um apanhado disso que virá sendo desenvolvido ao longo da obra como um todo. Então nos próximos capítulos a gente vai ter um aprofundamento de cada um dos pontos aí. Precisamos pensar que nós temos, né, um medo que é um medo primário, que é de todos os animais, pensando sobre a origem, que é o medo factual real da ameaça real concreta que se vê. E um medo que aí é muito importante, vou jogar na tela para vocês,
que é o medo que ele chama de medo secundário, que é um medo humano, demasiado humano, aí, parafraseando nosso querido Nietzsche, né? Esse medo secundário, ele não é do fato concreto, da ameaça concreta ali, cara a cara com você. O medo secundário é um rastro de experiência passada, é algo que já se viveu e continua fazendo efeitos, né? E não precisa ter sido vivido por você, foi vivido aí socialmente. É uma sensação constante de insegurança, é a falta de confiança no meio, nas pessoas, dessa inconstância da era líquido-moderna, né? Da era da liquidez, tá? Então, pense comigo, é aquela coisa, eu tenho medo de ser assaltado, não necessariamente só quando eu vejo o assaltante de frente para mim com sua arma, etc. Esse medo me acompanha e aí isso cria certos efeitos na minha vida. Eu passo a tentar prever isso, eu passo a tomar certas atitudes, eu compro mecanismos, formas, dispositivos, meios para evitar que isso aconteça também. Então aí vai vir a dinâmicas e os usos desses medos, tá? Os medos, então, eles se baseiam, tem base, eles têm um start, vamos dizer assim, em tipos de ameaças. Esses dois medos principais têm 3 tipos grandes de ameaças relacionados a esses medos, que são as seguintes, né? Então vou colocar na tela para você, coloquei já. As ameaças, esses 3 tipos são, primeira, do corpo e da propriedade. Então a ameaça material vai atingir o seu corpo, aquilo que você tem, a sua propriedade. A segunda, da ordem social e da confiança que essa ordem social nos traz. Então tem relação com se o meio me proporciona trabalho, segurança, etc, para manter meu corpo e minha propriedade. E a relação que existe o meu lugar no mundo, a minha identidade, a minha raça, o meu gênero, minha classe social, dentro dessa ordem social, para manutenção de corpo, propriedade, etc, né? Essas 3 coisas, essas 3 ameaças estão interrelacionadas e às vezes a reação que eu tenho para a ameaça de uma ordem pode se dar a minha reação focalizando a outra ordem, né? Um exemplo bem rápido, e aí, claro, vou dar um exemplo só, com certeza vai ser parcial, né, galera? Uma ameaça de ordem social de confiança, um mundo em crise, uma crise financeira, faz com que haja reações para a ordem da ameaça de lugar no mundo. Então eu me sinto incomodado com pessoas com identidade de gênero diferente, com feministas, com esses pobres que vêm, né, ocupar o meu lugar, ou com esse burguês, com esse rico que está aqui me ameaçando, etc, né, com esse imigrante e tudo mais. Numa época de pujança social a gente tem menos disso. Seria um exemplo, tá? Bem superficial por enquanto. Ao longo do livro, da obra, nós vamos pensar mais sobre isso, certo? Essa ameaça constante, essa era dos temores, então o Bauman usa uma boa metáfora, né, que ele toma do Milan Kundera, que é sobre um viver na neblina, estar numa neblina constante. Mas lembra, né, o que é viver na neblina? Coloquei aí para você, vou colocar agora para você uma imagem de uma estrada com uma neblina, com uma névoa. Então você vislumbra a paisagem lateral, as árvores, você segue aí o seu rumo nessa estrada, mas a neblina não te mostra o que vem lá na frente. E aí que está o grande lance do medo, que ele define nessa introdução como sendo o não saber. O medo que melhor funciona é o não saber, é o indefinível, é o irreconhecível, aquilo que está logo à frente, mas eu não vejo. Eu não tenho uma noção concreta sobre o que é. Isso, apareceu a atualização das definições de vírus. Um medo, olha aí, um exemplo para você, né? Um medo que pode ser que não tenha vírus nenhum aqui no meu computador e etc, né? Vou clicar aqui para sumir, porque não é uma ameaça tão concreta assim. Perdão. Mas que está ali na frente. Eu não sei se pode vir ou não. Eu estou vivendo na neblina. Não sei se vem o vírus ou não ali à frente, certo? Então essa metáfora do viver na neblina, pegando a citação que ele usa do Milan Kundera, tem a ver com ter uma liberdade, mas que é uma liberdade parcial, uma liberdade que não vai muito além, né? Uma liberdade que chega até certo ponto, até o seu campo de visão aí.
Então, para Milan Kundera, na neblina a pessoa é livre, mas é a liberdade de uma pessoa na neblina. Então podemos utilizar isso em alguns textos, né? Imagine aí você fazendo uma redação para um vestibular, para um concurso, escrevendo um artigo científico ou um artigo, né, para uma revista. E você pode falar sobre esse perigo constante. Você quer escrever um artigo de opinião, um texto com maior embasamento, menos superficial sobre armamento ou desarmamento da população. Vivemos na neblina. A pessoa é livre, mas a liberdade é a liberdade de uma pessoa na neblina. Essa ameaça constante, esse temor constante, em que é preciso ou não, ou talvez isso gere mais temor, haver um subterfúgio, uma forma de lidar com isso. O uso aí do medo no discurso para ser a favor ou contra, por exemplo, esse desarmamento, né, das pessoas. Essa vida na neblina, essa ameaça constante, esse não saber o que vem pela frente, gera então em todos nós um raciocínio, que não é bem um raciocínio lógico consciente, mas uma forma de viver, que vai haver um elogio ou uma predileção para o agora, o aqui e o agora, o presente, na transitoriedade das coisas. O que eu sei daquela estrada? Eu sei aquele momento de curto espaço. Eu tenho certeza daquilo. Eu não sei se o meteoro vai cair mesmo na Terra, matar todo mundo. Eu não sei se o Kim Jong-un vai apertar o botãozinho das bombas atômicas. Eu não sei se a guerra da Síria vai se alastrar para o mundo inteiro, virar uma terceira guerra mundial, todo mundo vai morrer, né? Eu não sei se vai acabar todo o emprego no Brasil, vai derreter a economia, eu não vou poder mais ir para Disney. Eu não sei. Se eu não sei, eu vou agora. Se eu não sei se eu vou poder ir para Disney daqui a pouco, eu tenho meu crédito, meu cartão de crédito, eu posso muito bem ir até uma agência de viagens e parcelar em várias vezes, né? Não pensar muito nisso. Então a nossa vida, lógico, gente, não estamos dizendo que se é a verdade universal todo mundo vive assim, por favor, né? É algo que a gente vê as influências sobre nossa vida, as influências sobre a sociedade como um todo, regada de exceções e de outras formas de se ver e de se olhar para isso, tá? Isso gera então, vou colocar aí na tela para você, uma metáfora que ele utiliza na introdução do livro, Medo Líquido, que é sobre o Titanic. Então olha aí, imagem do Titanic, né? Esse transatlântico maior de todos, que vai bater num iceberg, né? E vai afundar e vai matar grande parte, talvez a maioria da sua tripulação. Houve uma previsão? Houve sim uma previsão. Havia botes salva-vidas, né? Mas não para todo mundo. Não se previu muito bem os meios para que aquilo não tivesse as consequências que teve. Mas se aproveitou bem a viagem, até o último minuto, até o último suspiro, com música tocando até o último afogado, né? Até o último afogamento. Então, o Bauman vai trazer essa ideia de uma síndrome do Titanic. Vivemos uma sociedade em síndrome do Titanic. O Titanic seria um resumozinho da nossa sociedade. Ali as classes sociais funcionando, os lugares sociais, o que você pode ou não pode, as suas confianças, etc. Os amores, desamores, tudo funcionando, tudo em festa até o último minuto. Porque a lógica que vai perdurar nessa nossa vida cheia de temores é a lógica do carpe diem, do princípio do prazer, do viver em festa, sem preocupação com o futuro, com o que virá pela frente. É o que eu já disse para vocês, viver a crédito, viver agora o futuro. O futuro é agora, né? E pense como isso é utilizado, os usos do medo, né, do título da introdução, como isso é utilizado pela propaganda, pelos anúncios, pelo consumo, e deve ser utilizado. Se eu tenho uma ameaça e eu preciso de uma solução, ou não sei o que vai acontecer, eu vou trazer para você, dentro da nossa engenharia capitalista de sociedade, vou aproveitar essa demanda, vou trazer soluções. Vou colocar para você aí na bio do vídeo, ou da descrição do vídeo, perdão, um link para um vídeo que fala sobre o bug do milênio, um exemplo que o Bauman utiliza, né? Então aquela ameaça de que na virada de 1999 para 2000 haveria um bugzão na verdade, nos computadores e se perderiam, né, as fiscalizações e os juros monetários, o setor financeiro entraria em colapso, a segurança entraria em colapso.
Claro, a Norton Antivírus, a IBM, a Apple, etc., vieram com as soluções e ganharam milhões, bilhões, trazendo soluções de memória para computadores. Assista um videozinho, você que não foi nessa época, não viveu isso, vai achar interessante e engraçado até. Né? Então isso é utilizado de forma como um produto, explorado como um produto, ou para regrar nossas relações no dia a dia, tá bom? Essa é a ideia básica que o Bauman vai trazer, né? Isso dessa civilização que está por um fio. E qualquer desastre ecológico, qualquer coisa, pode fazer tudo ruir. E pode levar ao desastre, à perda da civilização. Ele usa até o exemplo lá do furacão Katrina, em Nova Orleans, como que aquela cidade, símbolo da cultura, da civilização, se transforma numa terra de ninguém, né? Com cadáveres apodrecendo ao ar livre, com pessoas com placas na sua propriedade, né? Quem entrar vai ser recebido a bala, etc. Então, essas ameaças, né, do corpo, da propriedade, do contexto, da confiança que se tem no mundo e no contexto que se vive e do lugar que se ocupa, né, seja com relação a gênero, raça, classe social e identidade que você tem no mundo, tem aí as suas consequências e tem funcionamentos na nossa vida, certo? Isso pode ser muito explorado para a gente poder falar, para a gente usar isso como argumentação, tanto para discordar quanto para concordar com o que o Bauman traz e com os assuntos em si, com as polêmicas dos assuntos, para falar sobre consumismo, para falar sobre desenvolvimento e ecologia, né, sustentabilidade. Será que essa vida a crédito pode levar a isso? Será que o individualismo da nossa vida pode levar a um pensamento coletivo, viver social, né? Esse princípio do prazer, essa vida em festa, a sociedade do espetáculo se mostrar de certa forma é muito importante hoje em dia, mas isso virá nos próximos vídeos, tá bom? Espero que tenha sido um bom convite para que você queira ler. Essa é a nossa leitura, apenas alguns apontamentos, tem muita coisa, muito mais que isso já mesmo na introdução, tá? Então aproveite, pense um pouco sobre isso, pense em como isso pode ser de repente utilizado por você nos seus textos, nas suas mensagens, nas suas postagens, e acesse, já temos um próximo vídeo aí na playlist sobre o primeiro capítulo, o pavor da morte, origem, corpo, propriedade e a morte. Então a ameaça em relação a isso. Nos vemos no próximo vídeo, nos próximos vídeos. Espero que tenha valido a pena. Se não valeu, pode xingar também, pode contrapor tudo isso que eu disse com comentários imbecis. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima.